Olá, alunos do quarto ano. Vamos a mais uma correção de geografia, certo? Essa aula é a aula do dia 15/4, quarta-feira. Lá no roteirozinho foi pedido para vocês fazerem da página 24 até a página 32, ok? Então hoje nós vamos fazer a correção e eu vou estar tentando tirar o máximo de dúvidas aqui de vocês dessa matéria que é um pouquinho mais complicada, mas eu vou estar aqui tentando tirar a dúvida de vocês também através desse vídeo. Não só correção, mas também comentando um pouco mais sobre esta questão, né? Sobre a divisão político e administrativa, né? Hoje nós vamos falar mais a questão administrativa, né? Quem cuida da nossa região, né? Quais são os poderes, né? Então nós vamos lá. A gente já sabe que vivemos no planeta Terra, que o planeta Terra é dividido por continentes, né? Isso tudo já foi falado. Moramos na América do Sul. Na América do Sul, quem está localizado na América do Sul? O Brasil. E o Brasil é dividido por regiões, né? Nós temos as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós temos aí as 5 regiões do Brasil e nós estamos aonde? Nós estamos na região Norte. Nós somos o estado de Roraima, ok? Então nós temos aqui, ó, o nosso estado de Roraima. O estado de Roraima é uma unidade federativa, né? Quantas unidades federativas nós temos aqui? Que nós estudamos 26, né? Unidades federativas. Roraima é uma unidade federativa. E aí, ela é dividida em municípios, né? Então, nós temos a unidade federativa Roraima e nós temos os 15. Vamos descobrir aqui, olhando aqui a área, qual é o maior? Falem aí, deixa eu ver quem vai falar primeiro. Qual é o maior município? Caracaraí. E o menor? Qual é o menor? Aqui, ó. Esse aqui a gente já viu, maior. E o menor é? Vamos lá, qual é o menor? São Luís. Esses são os municípios, correto? E aí depois a gente já botou aqui, ó, para afirmar ainda mais. Estamos no Brasil. No estado, Brasil é o país e o estado é Roraima e o nosso município é Boa Vista. Então aqui é uma unidade federativa, é o estado de Roraima no município de Boa Vista. E esse município de Boa Vista, ele também é dividido, né? Nós temos aqui os bairros de Boa Vista. Eu até peguei esse daqui, ó, que tá falando aqui, ó, sobre os casos confirmados, né? Até o dia que vocês virem esse vídeo pode aumentar, né? Esse aqui é hoje, né? O dia que a tia buscou essa imagem. Então aqui nós temos os bairros de Boa Vista. Nós temos aqui o centro, né? São Vicente, Messejana, Caçari, Paraviana. Aqui é o aeroporto. Nós temos uns mais longe do centro, outros mais próximos do centro, ok? Esse é o município de Boa Vista, que está dentro do estado de Roraima. E aqui nós temos os bairros de Boa Vista, ok? E aí agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre a administração. Como que ela é organizada, né? Nós temos que saber que a gente
tem, né, os poderes que vão garantir o que é a nossa cidadania, né? É um conjunto de pessoas que cuida do espaço, que organiza relações entre os cidadãos, para que as necessidades da população sejam atendidas, né? É eles que vão garantir os nossos direitos e os nossos deveres, né? Vão garantir que a Constituição Federal seja cumprida, né? Garantir a nossa cidadania. Hoje nós vamos aprender mais sobre esses poderes. Nós vamos aprender que nós temos a unidade federativa, que é quem, gente? Vamos falar agora da nossa unidade federativa. Qual é a nossa unidade federativa? Roraima. Qual é o nosso município? Boa Vista. Ok? E nele nós temos quem? Os poderes executivo, legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, ele é responsável por quê? Execução das leis, né? E aí nós temos o poder executivo, ele é representado no estado de Roraima pelo governador e o vice-governador, né? Nos estados, nas unidades federativas, lá no Rio de Janeiro, lá em Brasília, todos os estados têm um governador e um vice-governador que representam o poder executivo. E aqui no nosso município de Boa Vista, né? Quem é que representa o poder executivo? O prefeito e o vice-prefeito. E o poder legislativo, né? Quem é esse poder legislativo? Ele é responsável pela elaboração de leis que vai atender às necessidades da nossa sociedade, né? Nós temos os deputados, né? Aí aqui nos deputados a gente tem os deputados federais, que são aqueles deputados que trabalham lá em Brasília, né? Eles vão formarem as leis federais, aquelas que equivalem para todo o Brasil. E nós temos os deputados estaduais, né? Então aqui, ó, no poder legislativo nós temos os deputados federais e os deputados estaduais. E eles representam quem? Eles representam o estado, eles representam uma unidade federativa. E nós temos aqui, ó, para representar um município, a gente tem os vereadores, certo? Então no legislativo ele vai fazer o quê? Aqui, ó, que a gente pergunta qual é a função dos deputados, qual é a função dos vereadores. Eles são as pessoas que fazem o quê? Que formam leis. Qual é a função dos nossos deputados? Qual é a função dos nossos vereadores? Formar as leis, né? Não tem aquela coisa assim, que deputado asfalta a rua, deputado bota luz na minha rua, vereador fez aquilo, vereador faz aquilo. Eu quero saber se vocês conhecem as leis daqueles deputados, né? As leis que aqueles vereadores, porque isto é a função deles. E eles são do poder legislativo. E nós temos o poder, o quê? Judiciário. E quem é o poder judiciário? Ele vai fazer o quê? O poder judiciário, ele vai poder garantir o cumprimento dessas leis, que foi feita por quem? Pelo legislativo. Então, este aqui faz a lei, esse daqui vai executar, vai ter que fazer essa lei funcionar. E esse daqui vai o quê? Vai julgar, né? São os juízes. E nós temos os juízes para fazer o quê? Para julgar, né? Para garantir o cumprimento das leis e os direitos da população. O poder executivo, vamos lá, ele executa as leis que já existem. Ele vai implementar leis novas? Vai, mas ele implementa para poder botar em prática. O executivo, ele não produz lei, ele só vai executar o que o legislativo fez, né? O que os nossos deputados e os nossos vereadores
fizeram. Ele vai fazer só a execução, executar as leis que já existem, implementar leis novas, conforme a necessidade do Estado e do povo. Esse é o poder executivo, né? Nós temos aí o poder executivo, responsável por colocar os projetos em prática e administrar as decisões feitas pelo legislativo. Aqui vai pensar, né? Que vai pensar como é que vai fazer, da onde que vai fazer a verba e tal. Aqui pensa e aqui vai fazer o quê? Vai botar em prática, né? Nós temos o poder executivo na ordem, né, federal, que é o presidente, né, que é o maior o quê? Que representa o nosso país todo. Ele é do poder executivo, ele é do governo federal, ele é o presidente. E depois nós temos quem? O governador. O governador, ele governa o quê? Ele governa uma unidade federativa, ele governa um estado. E depois nós temos o prefeito. O prefeito, ele vai governar, ele vai mandar aonde, né? Lá naquele município. Então nós temos aqui, ó, esses aqui fazem quem? Faz o poder executivo, o presidente, o governador e o prefeito. E aqui nós temos o legislativo, que os cargos que tem como função criar leis e regras de convivência. São os deputados federais, os senadores e os deputados estaduais e os vereadores. Na mesma questão, ó, o deputado federal e os senadores são de esfera federais, né? É do Brasil. E já os deputados estaduais, os deputados estaduais são de unidade, né, estadual, são das unidades federativas. E os vereadores são da onde? São dos municípios. Então, o legislativo cria a lei, o executivo faz o quê? Bota para funcionar, executa. E o judiciário, ele vai fazer o quê? O judiciário, ele vai julgar. O judiciário aqui, gente, é igual são os juízes. Os juízes são os únicos aqui desses poderes, né? Que eles não são por meio de eleição, né? Porque aqui a gente sabe que o poder executivo, nós temos as eleições, os legislativos, nós temos as eleições. Já no judiciário, eles são o quê? Eles são muitas das vezes nomeados pelo poder executivo ou também através de concurso público, certo? Então, os juízes, eles são nomeados ou através de concurso público. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, os municípios não têm poder judiciário. Os juízes são funcionários designados pelo governo estadual. Então, vamos lá. A gente já falou de todos os três poderes, certo? Executivo, legislativo e o poder judiciário. Correto? Então, agora, eu vou dar um exemplo para vocês, correto? Vamos lá. A gente teve agora, né? Nós estamos em época de pandemia, estamos recolhidos, muitos comércios fechados, muita gente deixou de trabalhar, né? E aí, não sei se vocês estão acompanhando por aí, nós tivemos o auxílio emergencial. Ficaram sabendo desse auxílio emergencial? Que foi o quê? Que foi uma lei feita por quem? Por deputados federais. Se ela foi uma lei feita por deputados federais, ela foi feita lá em Brasília, ela é válida para
todo o Brasil. Então, essa lei, auxílio emergencial, foi feita lá em Brasília por deputados federais, né? Que é o Congresso Nacional. Depois que ela foi feita, que eles pensaram nessa lei, pensaram em todos os detalhes, pensaram de onde sairia essa verba, pensaram em várias situações, passou para onde? Para o Senado, que também é federal, né? Que também faz parte da esfera federal. Lá no Senado, eles repensaram, eles viram se estava correto, fizeram novos ajustes se for necessário, né? E depois, sabe para onde foi? Para o presidente, porque ele foi aprovado pelos deputados federais, uma lei, né? Os deputados fizeram as leis, os senadores avaliados, depois passou para o presidente, e o presidente fez o quê? Concordou com aquela lei, né? O presidente, que é o maior, né, no nosso governo federal. Aí ele sentou junto com seus ministros e pensaram como eles iam fazer o quê? Executar essa lei. Então aqui eu trouxe para vocês esse exemplo, né, de uma lei que foi feita pelo deputado federal, então ela é válida para todo o Brasil. Depois que o deputado federal fez a lei, eles passaram pelos senadores, pelo Senado Depois foi para a mesa do presidente, o presidente concordou e fez o que? Executou essa lei, certo? E aí nós vamos agora fazer a correção lá do nosso livro, tá? Vamos fazer uma correção lá do nosso livro, da página 28. Eu até vi lá que no nosso vídeo que eu passei para vocês lá do SPE, ela fez essa correção, mas eu tô trazendo aqui para vocês pra gente realmente colocar em prática. Eu aconselho a todos os alunos copiarem no caderno, porque o aprendizado ele vai se dar melhor quando a gente lê, quando a gente pratica, quando a gente copia, né? E principalmente quando a gente tenta explicar, quando a gente fala sobre esse assunto. Então, e aí a gente pode dizer que tivemos um aprendizado completo. Então, você pode ir lá pegar o seu caderninho e copiar o que é o poder executivo. O que é o poder executivo? Responsável pela administração da unidade política administrativa, pela execução das leis elaboradas pelo poder legislativo, né? Então, depois nós temos quem? O poder legislativo, que é responsável pela elaboração de leis que atende às necessidades da sociedade. Nós temos quem depois? O poder judiciário, que é a responsabilidade de garantir o cumprimento dessas leis. E o Supremo Federal é o maior, né? É o maior órgão do poder judiciário, né? Vamos agora fazer a correção da página 29. Lá no 29, o que ele vai dizer? Mesma coisa, os poderes estaduais, o poder legislativo. Quem é o poder legislativo? Lá, eles trabalham aonde? Aonde? Na Assembleia Legislativa. E quem é esse poder legislativo? Os deputados, né? E aí nós temos o poder executivo, nós temos o governador, e aqui nós temos o poder judiciário. E aí, com base nesse esquema, nós vamos fazer o quê? Correto afirmar que a organização administrativa dos estados se dá por meio de 3 poderes: os legislativo, executivo e judiciário. Está correto? Sim. Os representantes das assembleias legislativas são os deputados estaduais? Sim, não só eles, né? Mas está certo. O poder executivo estadual é exercido pelo prefeito e pelo vice-prefeito, poder executivo? Não, né? Porque o estadual, ele é quem?
Ele é da esfera o quê? Do Estado. E quem é que vai governar o Estado? É o governador. O prefeito e o vice-prefeito, ele é do município, né? Ele é o poder executivo do município e não do Estado. E o poder judiciário estadual é exercido pelos juízes estaduais. Continuando, e aqui a tia Janaína vai corrigir com vocês a página 30, certo? Lá na página 30, ela vai fazer esses pedidos aqui, ó. Na letra A, número 1 da letra A, ó. Vai fazer o quê? Qual é o nome atual do prefeito que administra o município e o vice-prefeito, né? Então, o município que a gente mora é qual? Boa Vista. Qual é o nome da nossa prefeita? Tereza. E o vice-prefeito? Vocês pesquisaram aí? Acertaram? Este é o nosso vice-prefeito, Arthur Henrique, que é na letra B. Lá na letra C da página 30. Na letra C da página 30, está perguntando qual a próxima eleição. Em que ano ocorrerá a próxima eleição para a escolha do representante executivo do seu município? Qual? 2020. Porque do município, quem representa o nosso município? A prefeitura, a prefeita, né? Então, vai ser esse ano, né? 2020. A gente espera que seja esse ano, porque devido a essa pandemia, não sei se vai estender, se vai prorrogar. Vocês ficaram sabendo aí das Olimpíadas que seria esse ano e aí teve que adiar? Não, vamos ver se vai acontecer realmente essas eleições aqui em 2020. Continuando lá na página 30, na letra B, ele pergunta assim: qual é o nome do governador da unidade federativa que você se localiza? Qual é a nossa unidade federativa? Roraima. E qual é o nome do nosso governador? Antônio Olivério Garcia de Almeida. E aí falaram assim, aí alguém pode ter colocado aí Antônio Denário, mas a tia Janaína pesquisou, o nome dele realmente é Antônio Oliveira Garcia de Almeida. O Denário veio de uma empresa que ele tinha e ele ficou conhecido por essa empresa. E essa empresa tinha o nome de Denário, era uma empresa na área da agropecuária. E aí essa empresa era Denário e aí acabou que ele ficou conhecido como Antônio Denário. Mas o nome dele não é Antônio Denário, o nome verdadeiro dele é Antônio Oliveira Garcia de Almeida, ok? Então aqui a gente começou a responder a página 30. Letra A, o nome do prefeito. Letra B, falou do governador. Aqui na letra A, pediu o vice também. E aqui na letra C, a gente respondeu o ano que vai ocorrer a próxima eleição, ok? Que vai ser neste ano. E aí nós vamos para outra questão, tá? Aqui, essa questão aqui é a letra D. Quem são os representantes do poder legislativo? Quem são os representantes? São os vereadores, né? Foi o que a gente viu aqui, ó. Vamos lá, ó. Quem são? No município, né? Porque ele quer saber, a gente tá falando de quê? A gente tá falando de Boa Vista. Boa Vista é o quê? É um município. Quem é o representante do legislativo? O vereador. Então, vocês vão colocar lá na página 30... Na letra D, quem são os representantes do poder legislativo do município de Boa Vista? Os vereadores. Qual a responsabilidade deles na sociedade? Responsáveis pela elaboração de leis que atendam às necessidades
e aos interesses da sociedade. A função deles é o que, gente? É fazer leis, né? É pensar nas leis que vão ajudar o nosso povo, né? Que vai ajudar a nossa sociedade. A função deles não é asfaltar a rua, a função dele não é botar luz no poste, a função dele não é dar cesta básica, a função dele não são todas essas aí que de vez em quando a gente vê. A função dele é elaborar lei, né? Ele tem que ser, na minha concepção, uma pessoa que seja o que? Inteligente, né? Para elaborar uma lei, o que? Elaborar uma lei que vai servir muito para a nossa sociedade. Vamos lá, continuando lá. Um vereador de Boa Vista, tia Janaína pesquisou aí na letra E, tá pedindo. Pesquise e escreva um nome de um vereador do município onde você vive. Aí a tia Janaína pesquisou. José Francisco Lopes de Albuquerque, ok? José Francisco é um vereador de Boa Vista e ele propôs uma lei. Essa lei ainda tá em trâmite lá, ainda tá vendo se vai passar lá para o Senado ainda, entendeu? Uma lei proposta por esse vereador. Obrigatoriedade do conserto dos buracos e valas abertas das vias e passeios públicos no município de Boa Vista. Então, esse vereador propôs esta lei. Depois aí na nossa aula presencial nós vamos conversar mais, ou perguntar quais vereadores que vocês pesquisaram, se vocês acham importante, se vocês não acham a lei que ele fez, tá? A gente vai fazer na nossa aula, na nossa tutoria presencial. Vamos continuar lá. A página 31, ela fez a correção, né? Lá na nossa videoaula, página 31, a professora lá do positivo do sistema SPE fez a correção dessa página, e aí nós vamos fazer direto a página 32, que é um grande resumo, né? Nós vamos lá para as unidades federativas, que são os estados, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Roraima, o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Amazonas, e aqui nós temos os municípios, o município de Boa Vista. Então vamos lá. Quem é lá no nosso estado, pensando no estado, né? Quem é o poder executivo? Quem manda no estado? O governador e o vice-governador. E os deputados, eles são quem? Eles são do poder o quê? Legislativo. O poder legislativo são quem? Os deputados, né? E os deputados, por que nós vamos botar os deputados? Porque os deputados, ele está ligado à unidade federativa, ao estado. Então, o deputado é o estado. E o poder judiciário, ele é representado por quem lá no nosso estado? Por juízes. E aqui, quando a gente fala do município, aqui é como se a gente estivesse falando do município de Boa Vista. Aqui a gente falou de Roraima ou de um outro estado qualquer, e aqui de um município, certo? Então é como se eu estivesse falando unidade federativa Roraima e município Boa Vista. O município, qual é o poder, onde que o vice-prefeito fica? Ele é do quê? Ele é do poder executivo. Ele é o poder executivo, ele representa o poder executivo, o prefeito e o vice-prefeito. Ele tem o quê? Ele tem o poder somente no município. E o poder legislativo, quem é? É o vereador. Ele só tem o poder ali, né? Ele só faz ali. Ele vai pensar mais nas leis que vão ser o quê? Que vão ser referente àquele município, né? E como a tia Janaína já falou, aqui no município a gente não tem
não tem um tribunal, né? Não tem os juízes. Por quê? Só temos o tribunal federal e estadual. Nós não temos um poder judiciário no município, né? O município não tem poder judiciário. Os juízes são funcionários designados pelo governo estadual. O poder executivo, ele representa o poder federal. Ele representa quem? O presidente, né? O presidente. Esses governadores aqui, eles são nomeados pelo povo. Cada um tem o seu poder. O maior representante do poder executivo federal é quem? É o presidente da República, né? É o maior lá no nosso governo federal. E o poder legislativo federal é exercido pelos deputados federais e pelos senadores. Juntos eles trabalham no Congresso Nacional. Eles trabalham aonde? Lá em Brasília. Foi que eu falei aquela questão que eu dei o exemplo para vocês da lei que eles fizeram o auxílio emergencial, que foi quem? Que foi os deputados federais. Eles fizeram essa lei. Como foi feito lá por deputado federal lá em Brasília, é para todo o Brasil. Depois passou para quem? Depois foi lá nos senadores. Depois passou para quem? Para o presidente. E aí o presidente fez o quê? Sancionou essa lei, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer executar. E como é que ele vai fazer executar essa lei? Quando ele distribui, né? Quando ele distribui o poder dele lá. Por isso que ele nomeia os seus ministros. E o poder judiciário, exercido por juízes que não são eleitos, mas são admitidos por concurso público, né? Ou por nomeação, quando nossos governadores, eles vão lá e nomeiam alguns juízes, né? Sua responsabilidade é de quê? De garantir o cumprimento das leis. Então aí, eu acho que por hoje a gente vai terminar aqui, né? Que foi até onde a página que a gente passou lá no nosso roteiro. E eu quero deixar bem claro para vocês pegarem o caderninho de vocês e fazer a cópia dessas questões aqui, tá? É importante para vocês sempre lembrar quem é o poder executivo, quem é o poder legislativo, quem é o poder judiciário e a função deles, né? Não esqueçam, né? O executivo, ele vai fazer o quê? Ele vai só executar as leis que foi feita pelo poder legislativo. E quem julga isso tudo? O poder judiciário, ok? Então, ó, espero que vocês tenham aprendido, tirado suas dúvidas e até a próxima aula, tá certo? Até o próximo vídeo de correção e vejo vocês na videoaula. Vejo vocês nas nossas tutorias online, ok? Beijos virtuais e tchau, tchau!